Olá a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez UFVJM, e hoje a gente tem um bate-papo com o nosso mestre nacional, Gerson. Com vocês, Hilton. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Clube de Xadrez UFVJM. Para nós é uma honra ter aqui hoje o professor Gerson Pérez, mestre nacional de xadrez. Ok? Com você, então, Enzo. Obrigado, Hilton. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Enzo, sou bolsista do projeto Xadrez nas Escolas e fundador do Clube de Xadrez UFVJM. E hoje, com grande prazer que a gente recebe aqui o mestre nacional Gerson Pérez para bater um papo com a gente. Eu vou passar a palavra para o Glaicos, rapidinho. Com você, Glaicos. Boa noite, pessoal. Prazer, meu nome é Glaicos, sou instrutor e árbitro da Federação Mineira de Xadrez e sou um dos colaboradores do Clube da UFVJM de Xadrez. E temos a honra hoje de receber um nosso convidado, professor, instrutor, treinador e um grande jogador de xadrez, mestre nacional Gerson Pérez Batista. Com vocês, professor Gerson. Muito bem-vindo, professor. Beleza, boa noite. Olha, é muito bom estar entre amigos, porque a gente só recebe elogios, ninguém bate na gente. Mas que beleza. Estava conversando aqui mais cedo com a galera e o Enzo falou, olha, eu vi uma coisa sua lá no canal. Eu achei que ele ia falar assim, olha, porque falam assim agora. Quando eu era criancinha, eu entrava lá no Clube Xadrez Online e via as suas coisas. É dureza quando você passa ali mais de 30 anos dando aula, você começa a dar aula para os netos já dos alunos, né? Então, é desse jeito. Mas olha só, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre método, que é algo que eu já venho fazendo há mais de 30 anos. Puxa, falei já de novo, assim, 30 anos, 20 anos. Eita, professor, olha, esse tempo, assim, de dinossauro, tempo lá das cavernas, já estão me chamando mais ou menos aí de professor das antigas, mas vamos lá. Então, para lá de 30 anos, quando eu fui estudar o meu xadrez e quando eu comecei a ensinar, não se falava de método, não tinha isso, método. E eu via com muita clareza que para facilitar esse estudo a gente precisava de um método. Então, vou abrir aqui um slide para a gente visualizar melhor essa ideia, né? Então, vamos lá, deixa eu ajustar. Acho que vai dar certo agora. Já estamos vendo o slide aqui. Beleza. Então, se vamos apertar lá. F5, ele entra em exposição, professor. Deu? Ok. Perfeito. Ó, se eu passar aqui, deixa eu ver. Eu não estou muito habituado com essa ferramenta aqui, eu uso o Zoom. Ah, tá, mas sim, a gente está vendo seu slide e a gente pode te interromper com perguntas e tal. E nesse caso é só seta para frente e para trás mesmo. Eu estou tentando aqui, mas eu acho que é porque eu tenho duas telas. Aí deu, né? Ah, sim. Tá, isso. Qual método? Tá na pergunta qual método com a moça segurando na testa. Isso, aqui, beleza. Porque tá em uma segunda tela. Bom, então, a grande dificuldade, quando eu comecei a estudar xadrez, era exatamente isso. Como estudar? Como é que a gente faria um ordenamento, uma sequência ali para poder facilitar esse estudo? Porque imagina, chega segunda-feira, você quer estudar xadrez, e aí, vai estudar o quê? Ah, hoje eu vou jogar, hoje eu vou ver o xadrez básico, hoje eu vou ver meu sistema. Isso eu estou falando lá no final da década de 80. Então, existe uma necessidade de ter um método. Hoje está muito fácil, hoje tem muito método, seja em livro, seja em canal, você pode comprar videoaulas. Todo treinador, ele na primeira aula, ele já vai te falar, olha, é necessário você treinar com método, e esse é o meu método. Esse aqui é bacana, porque hoje a gente tem uma pluralidade muito grande de treinadores e cada um tendo ali a sua forma, enxergando o seu jeito de dar essas aulas. Então, o meu, no caso, é o método 6 pilares, que, inclusive, quando me foi soprado, veio como método 7 pilares. Professor, mas por que método 7 pilares? É porque veio como análise e cálculo separado. Então, era abertura, tática,
estratégia, final. Depois, meio jogo, análise e cálculo. E quando eu fui reunir esse material, e na época era tudo livro, tinha que ir caçando em livros, eu pegava uma coisa aqui, outra ali, falei, mas não está fechando. Não está fechando, porque a análise é a parte, digamos, avaliativa do processo, mas ele está grudado ali, esse processo, com o cálculo. Então, eu juntei, por isso que ficou método 6 pilares. Então, olha só, quando eu era criancinha, morava em uma fazenda e meu papai me levou numa fazenda do lado onde tinha uma olaria. E eu achava curioso, pequenininho, devia ter lá uns 6 anos, bem pequenininho. Eu achava curioso porque cada tijolinho saía igual a outro tijolinho. E aí, então, eu fui entendendo que tem a forminha. Olha o moço fazendo ali os tijolos, né? Ele pega o barro, coloca ali e sai o tijolinho tudo certinho. Depois esse tijolinho fica ali no sol, ele seca, depois ele vai para o forno, né? E aí ele vai ficando resistente e pode ir para a obra. Então, para mim, um método representa isso. Você vai dar unidade. É para que a coisa fique igual ao seu treinamento, ele tenha forma. Se você não tem um método, seja de quem for, seja qual método for, você toda hora faz um tijolinho diferente. Então, o resultado ele vai ficando sem padrão. Não tem unidade. Então, para mim, o método representa isso, essa unidade, esse padrão. Ô, professor, mas será que um método, então, ele não engessa a gente? Porque, afinal de contas, você vai me colocar dentro de uma forminha? Sim, se você ficar a vida toda, digamos, só em busca de fundamentos. Então, os fundamentos, os princípios, são ali aquelas leis que vão facilitar para você a tomada de decisão, porque tudo em xadrez é uma tomada de decisão, que pode ser mais assertiva ou não, tendo por uma base, então, um conceito. Então, o padrão, ele ajuda nisso, a ter uma decisão mais assertiva. Só que vai chegar uma hora, não precisa quebrar a forminha, não precisa quebrar o padrão, você apenas transcende ele. Então, por exemplo, você começou a jogar por estrutura. Aquele padrãozinho, o cavalinho fica ali em F3, o cavalinho em D2. De repente, você já imagina colocar esse cavalo em C3, quer dizer, você mudou alguma coisa, mas mudou já tendo uma base. Então, para mim, estudar por método funciona como um padrão que vai ajudar você a errar menos no início. E aí, no meu caso, né, a inspiração veio quando eu estava aqui nessa Casa da Cultura, esse lugar bonito, numa cidade pequenininha, Cássia, 18 mil habitantes, aqui do lado. Eu nasci em São Sebastião do Paraíso, hoje celeiro de grandes jogadores, grandes talentos, mas pequenininho, a minha família do papai é de lá, de Cássia, e da mamãe daqui. E aí, nessa cidade eu morei 18 anos, e essa cidade eu comecei, então, a jogar xadrez lá, trabalhar no Banco do Brasil, e aí ficava muito tempo ali na Casa da Cultura, estudando filosofia, estudando literatura, gostava muito de psicologia, neurociência, e, de repente, estudando o discurso do método, que é aqui, né, do Descartes, me ocorreu o seguinte, isso aqui funciona com xadrez, porque a ideia dele era o seguinte, quando você tem um assunto difícil para você lidar, o que você faz? Você divide em partes. E aquela divisão de partes, então, facilita o entendimento do todo. Então, por exemplo, a escola é assim, né? Ao invés de você adotar aquele sistema lá da escolástica, onde tudo era estudado junto, você fracionou, você dividiu. E aí surge a filosofia moderna, isso surge, né, esse jeito que a gente pensa a educação, e eu imaginei isso para o xadrez também. Então, por exemplo, você vai estudar uma posição de meio jogo, é difícil você identificar os temas, da estratégia, da tática, mas se você estudar separadamente esses temas, quando chegar à posição, fica mais fácil identificar. Então, essa basicamente foi a ideia. Então, tá aí, ó, a lógica cartesiana, ele tem esses quatro passos, né, que o Descartes recomenda. Você verifica algo, né, se tem profundidade, se tem elementos ali para poder fazer um estudo, você analisa, dividindo ao máximo ali em partes, você sintetiza, porque aí volta a ser um todo de novo, e aí você faz como se fosse
uma fórmula, um método, você enumera. Então, para mim, funcionou desse jeito. E aí surgiu o método 6Ps, o método 6 pilares, eu estou falando de 1989. Muita gente aqui, com certeza, nem tinha nascido ainda. E aí, de início, ele não surgiu desse jeito que vocês estão vendo. Esse método 6 pilares, ele não surgiu dessa forma. E hoje eu faço essa divisão. Porque, por exemplo, quando eu fui ver os livros, ele falava o seguinte: os livros diziam assim, primeiro você começa a estudar os finais. Porque como tem pouca peça, fica mais fácil para você explicar. Então, uma das primeiras coisas que eu fazia no xadrez básico é assim, né? Capítulo 1, regras, depois você já tem aquelas 4 partidas comentadas, e em seguida, no capítulo 2, já é final. Capítulo 3, combinações, né? Meio jogo, e o 4, que seria a abertura. E lá no 5, alguns livros, eles estão ali com 5 e 6, a maioria está com 5, temas posicionais de meio jogo final e partidas de mestres. Então, os livros clássicos, eles recomendavam dessa forma. E aí surgiu um problema prático muito grande. Os alunos perdiam as partidas todas, porque eu ficava estudando final, tá, mas e aí? Como é que fazia no meio jogo? Especialmente a abertura. Saía tudo torto ali e tal. Então, eu precisei fazer um ajuste prático. E eu me considero um professor de fundamento, um professor bastante pragmático também, ou seja, aquilo que eu estou fazendo de teoria tem que dar certo, o cara estuda ali, ele tem que já começar a aplicar. Senão, não funciona, né? Então, aí surgiu essa ordem, os pilares essenciais, que seria abertura e tática, que é o que mais as pessoas perdem. Se você imaginar, por exemplo, alguém está dando os primeiros passos no xadrez, vamos colocar alguém ali até 1.500 pontos. Aqui no Clube de Xadrez Online, até 1.500 pontos, a gente coloca ele como básico. Então, se você pegar um jogador lá do Lichess até 1.500 pontos, você vai ver que tem alguma coisa torta de abertura. Uma peça mal posicionada, às vezes o rei exposto, descoordenado, não vai ter aquele encaixe, aquela configuração boa de peças para você chegar no meio jogo em condição de luta. Cavalaria, artilharia, infantaria não vai estar pronta ali para a hora que chegar a batalha, tá todo mundo participando. Então, ainda que seja um repertório estreitinho, a ideia foi fazer um estudo já de início pela abertura, e inverter o processo que geralmente os livros clássicos traziam. Isso deu um resultado extraordinário. Esses resultados eles vieram muito rápido, porque também agreguei a isso a tática. Então, eu observei que tática e abertura era o que mais dava problema. E aí, na tática, que também se falava que era importante jogar, né, as partidas ali abertas para você, geralmente, ter mais choque, mais contato, e aí você estudar a tática primeiro e tal, isso já tinha ali nos livros. Mas falava-se muito também da estratégia, que a estratégia ela antecede a tática, que era importante e tal. Mas aí a tática lida com ataque e defesa. Quando o aluno parava de perder peça e ganhava a peça do outro, aí fica bom, né? Porque de início o que acontece? Ele dá muita peça e deixa de tomar a peça do outro. Ele leva mate e deixa de dar mate. Então, os pilares essenciais é essa base. Para mim é como se fosse pão e água. Quer dizer, é essencial. Se faltar isso, você vai ter problema. Aí depois os pilares de lapidação, estratégia e final. E aí esses complementares é porque tem elementos já dos outros pilares. Então, por exemplo, meio jogo você tem conexão com o final, você tem conexão com a abertura, a estratégia é muito forte ali, a tática é muito forte também, a persona, né, personalidade é importante, é onde mais a gente exerce esse processo criativo. E na análise e cálculo tem um quesinho também de estratégia, tem algo relacionado ali, o cálculo de curto prazo, a gente estuda muito ele junto com a tática. Então, por exemplo, aqui, 20% do público que eu atendo é do básico. Então, tem sérios problemas de abertura e tática. 70% do público nosso aqui do Xadrez Online está ali no intermediário, os pilares de lapidação.
Então, para vocês verem que é como se fosse uma barreira, um muro difícil de passar. Estratégia final. E os pilares complementares, eu atendo aqui até 2.200, então seria alguém com mais de 2.000 de rate e menos que 2.200. Então tem mais ou menos 10%. Aí o desafio deles é meio jogo e análise e cálculo, que já é um negócio mais profundo, né? mais sutil para se desenvolver. Então, basicamente, é uma tríade, onde o que eu falei até agora encaixa em técnica. Então, seria técnica que nós estamos falando. Mas não é só isso. Você, às vezes, tem a técnica, você tem aquele conhecimento científico, você tem o conhecimento que está ali nos livros, que estão nos vídeos, que o treinador discutiu com você, que estão nas plataformas, e você não consegue fazer aquele saber, aquele conhecimento, ele gerar resultado prático. E por isso precisa ter força prática. Então, já nós vamos falar de força prática. E a gente agora tem também que considerar o extra-tabuleiro. Tem gente que é nervoso, tem gente que é ansioso, tem gente que é improdutivo, tem gente que tem mindset fixo, ideal mindset de crescimento, tem gente que é procrastinador, né? Ou seja, fica adiando. Aqui em Minas a gente ainda fala preguiça mesmo. Tem gente que tem aquela preguicinha que não vai, chega o torneio, você tinha que estudar determinada abertura, determinada defesa, não estudou, vai ser exigido naquilo, você não está pronto. Então, técnica, força prática e extra-tabuleiro. Então, para mim, tem que fazer um equilíbrio no treinamento. Então, uma ideia aqui com os alunos, eu trabalho 50%. 50% de técnica e 50% de prática. E o extra-tabuleiro, professor? O extra-tabuleiro já nós vamos ver onde encaixa. Então, você já viu o passarinho tentar voar com uma asinha só? Não dá, né? Então, por exemplo, eu chego aqui e pego alunos que têm desequilíbrio, como se o passarinho tivesse meio tortinho ali. 10%, por exemplo, para a prática, 90% para a teoria. É raro. Geralmente é o contrário. Você tem 90% da pessoa que joga e 10% aquela que estuda. O ideal, para mim, é 50%. As nossas planilhas de treinamento aqui, tudo 50%. Então, metade do tempo você lida com a teoria e a outra, que vai gerar ali a técnica, e a outra metade com a prática. O extra-tabuleiro. O extra-tabuleiro é como se fosse essa cauda do passarinho. Ele vai dar sentido, ele vai dar direção. Então, por exemplo, se você está um pouco ansioso, provavelmente você vai fazer uma jogada muito rápida, não vai conseguir refletir ali adequadamente para achar um lance bom. Se você está nervoso, por exemplo, vai acontecer algo semelhante. Nossa, eu vejo alunos, por exemplo, chegando ali com 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, mesmo com partida xadrez clássico, né, o tempo vai diminuindo, é como se fosse um sequestro emocional, ele não vê mais nada. Mas você não viu que o cara estava atacando a sua peça? Não vi, professor, mas você não estava olhando o tabuleiro, mas eu estava, mas parecia que eu não via. Fica extremamente ansioso. Então, essa parte do extra-tabuleiro tem que lidar também, porque senão a força prática e a técnica fica sem sentido, né? Então, daquela divisão, vamos falar aí da técnica, abertura, tática, estratégia, final, meio jogo, análise e cálculo. Então, isso aí eu vou separar já e nós vamos lidar com cada um deles. Aqui, nós vamos falar, então, de força prática. Força prática, a primeira coisa que se pensa são os ritmos. Você tem xadrez blitz. Eu, por exemplo, nunca passei na Federação Internacional, né, na FIDE, nunca passei de 2.200. Meu rating nunca foi maior que 2.200 de blitz. Mas por quê, professor? Você não tem bastante teoria? Tem, mas no blitz não é exatamente a teoria que vai contar. É mais dessa força prática, por exemplo, quem tem mais fluidez de jogo, quem tem, às vezes, um pensamento até mais superficial, porque se você aprofunda muito esse seu pensamento, a seta cai. Então, no rápido meu, por exemplo, 2.248 na FIDE. Foi o meu máximo. Então, viu que já dá uma diferença no ritmo? O meu clássico, 2.247. Tá vendo? É diferente do blitz. Então, o rápido e o clássico, onde exige mais teoria, um xadrez um pouco mais científico, eu me destaquei mais. Isso acontece muito com os alunos.
Tanto é que tem essas 3 divisões, né? As plataformas têm isso, as federações estaduais têm, a Confederação Brasileira de Xadrez, a FIDE tem, porque entende-se que são expertises diferentes. Os jogadores, eles têm reações diferentes a esses tipos de rates diferentes. A modalidade presencial ou online. Então, tem gente que é muito bom no presencial. Aquilo ali, para ele, tem ali, né, o 3D, tem a questão ligada ali àquele desafio, tem um monte de gente que está olhando. Eu já joguei torneios, já joguei mais de 800 torneios. A última vez que eu estive muito ativo nos torneios, foi em 2016, joguei 73 torneios presenciais. Se eu joguei 73 torneios, tem 52 semanas no ano. Então, tem fim de semana que eu joguei 2, cheguei a jogar até 3 torneios. Lembro um fim de semana que de manhã eu joguei em São Bernardo, à tarde fui para São Paulo e joguei no Clube Xadrez de São Paulo, e isso no sábado, no domingo eu já estava no interior de São Paulo jogando mais um torneio, depois voltava para Minas para dar as aulas ali da semana. Então, nessa modalidade presencial, tem gente que se sente muito desafiado e rende bem. E o online, às vezes, ele não rende. Ele é forte e o xadrez dele não aparece online. E o contrário. Eu tenho alunos muito fortes no online, mas quando chega no presencial, não rende tanto. E a validação também. Tem jogo amistoso que parece que o aluno não dá bola. E tem jogo amistoso, já que não está valendo nada mesmo, aí ele se solta, ele joga bem. E tem gente que acontece isso com o oficial. Nossa, tá valendo? Puxa, tá valendo o rating, tá valendo um título importante, e aí ele rende mais. Então tem essas diferenças. Aqui, né, no extra tabuleiro, eu coloquei só algumas coisas: resiliência, foco, atenção, procrastinação, autossabotagem, mindset, produtividade. A gente poderia colocar um monte de outras coisas. Então, isso tudo afeta o sono, afeta a alimentação, a atividade física. Por exemplo, o professor quer essas bochechinhas aqui para jogar um torneio. Vou colocar 2 torneios que eu joguei, os torneios maiores, no ano de 2012. Em 2012 eu joguei o Continental, que é um Pan-Americano. Os 8 primeiros classificaram para a Copa do Mundo, que é aquela de 128, e aí você tem o cara que ganha a Copa do Mundo, ele vai para o torneio de candidatos, lá para o de candidatos, e depois vira o desafiante ali, né, do campeão mundial. Então, um evento duro, evento importante. As partidas duram 5, 6 horas, cerca de 2 semanas. Esse foi na Argentina. Então, acho que a gente começava ali por volta de 4 horas, tinha partida que terminava lá por volta de 9, 10 horas, partidas super longas. Se você não tiver uma resistência física, então, tá vendo? É muito além da técnica. Nesse mesmo ano, eu joguei um torneio na República Tcheca. E aí estava um frio lascado, foi no mês de janeiro, muita neve, nossa, difícil de jogar. E começávamos lá por volta de 3 horas, acho, e demorava mais ou menos também umas 6 horas, as partidas mais duras. Então, tá vendo? Não é só a parte de técnica, não é só a força prática, tem o extra tabuleiro também, então muita coisa conta para a gente chegar a um nível bom. E aqui vamos falar de cada um desses pilares, já que são 6 pilares. A abertura é o despertar das peças. Quando você olha ali o tabuleiro, está tudo paradão, ninguém tem atividade. Então, o que nós temos que fazer? Tem que colocar as peças para jogar. Quando a gente lê o livro do Sun Tzu, o Arte da Guerra, então são 13 capítulos, e basicamente esses capítulos você pode resumir em 2 coisas. Que a força é o exército, e do outro lado seria, digamos, a outra força, né? São 2 os parâmetros, seria o território. Então, tudo é território e tudo é força. Ou para manter esse território, ou para poder expandir, para poder dominar. E o xadrez é exatamente isso. Por isso até é utilizado, né, essa correlação do xadrez ali com a arte da guerra, porque a todo momento a gente está mantendo ou expandindo, dominando o território. Então, nessa ideia de você manter esse território, você tem que colocar as peças para jogar. Você tem que fiscalizar, você tem que proteger esse território seu. São aquelas
digamos, 4 fileirinhas ali, né? E para ganhar, você vai ter que ir para cima do seu adversário, depois que está todo mundo jogando. Então, o despertar das peças é colocar as peças em jogo. E aí nós temos, eu lembro de ter entrevistado aqui o CEO lá da Chess Informat, de Belgrado, na Sérvia, uma publicação bem antiga, eles são de 1966, e ele falava que, olha, o nosso fundador aqui, ele dividiu as aberturas, né, para ficar mais fácil, que é o eco, ele dividiu do E00 até o E99. Então, são 500 posições de abertura. Então, você vê que dá para jogar um monte de coisa, porque essas 500 posições você não perde, são posições jogadas, são 500 aberturas, são 500 posições de abertura, onde, às vezes, uma abertura tem vários ecos, né? Você pega uma Ruy Lopes, por exemplo, começa no C60, vai até o C99, então tem um monte, né? 40 ali, ecos diferentes. Mas então são várias aberturas. Eu, quando fiz o livro, meu grande mentor, meu grande amigo, Joel Sindra Borges, nós colocamos 30 aberturas no livro Espírito da Abertura. De início ele saiu com 280 páginas, depois a editora chamou a gente, esgotou essa primeira edição, chamou a gente para fazer uma segunda edição, 336 páginas, continuou com 30 capítulos. E nós aumentamos um pouquinho as partidas comentadas. Então, dessas 500 posições de abertura que foram catalogadas no livro Espírito da Abertura, nós colocamos 30. Aquelas, né, mais usuais ali, mais jogadas em torneios. Então, o despertar das peças, você tem os conceitos, centro, desenvolvimento, espaço e tempo, está presente em todas as aberturas. As fechadas, as abertas, as semi-fechadas, as semi-abertas, as de flanco. Tudo tem essa correlação, por exemplo, de centro. Mas tem formas diferentes de você lidar com esse centro. Então, por exemplo, você pode lidar de forma clássica, tentando colocar 2 peões no centro. Você pode lidar de forma moderna, como o Steins fazia, por exemplo, em 4, D3, C3, de pretas, E5, D6, C6. Então, são formas que você vai dispondo ali esses peões, mas é uma busca por um centro físico de peões. E você tem um centro hipermoderno. Então, Nizovic, o Ret. Então, já se pensava em formas de atacar esse centro com peças, inclusive à distância, onde fica mais famoso ali os fianquetos. Então, a abertura é isso, é colocar as peças em jogo, onde você vai dominar o seu território e vai tentar depois expandir esse território. Então, a abertura, eu brinco aqui com os alunos, é como se fosse configurar o Spotify. Configurar o Spotify? Quando eu fui configurar o meu aqui, ele me perguntou, bota aí alguém que você gosta. Eu falei, eu gosto da Shania. Shania Twain. Nossa, a Shania, quando eu era criança, era uma... a gente imaginava ali que era a moça mais bonita do mundo, né? Cantava, dançava, embelezava o mundo, inclusive, e tal. Aí eu botei lá a Shania. Botei Bee Gees. Nossa, Bee Gees, uma beleza, a voz deles e tal. Coloquei também Celine Dion. Eu botei ali alguns, e aí começou a tocar. Mas, de repente, eu não tinha colocado, por exemplo, um cantor, uma cantora, e começou a tocar, e eu gostava deles. Então, na realidade, o que o Spotify faz? Ele trabalha com algoritmo. Então, por exemplo, quando você vai montar um repertório de aberturas, vão se aglutinando, vão se ajustando posições onde você tem a questão da afinidade. Igualzinho configurar no Spotify, onde você tem semelhanças ali e que vai se ajustando. Por exemplo, eu posso gostar de fianqueto para fazer o rock pequeno. Então, de brancas eu poderia jogar, por exemplo, uma catalã. De brancas eu poderia jogar um ataque índio do rei. Tá vendo? É tudo parecido. Mas não é a mesma coisa, como as bandas. Eu, de pretas, eu gosto também de fianqueto. No rock pequeno, eu posso jogar uma Benoni moderna. Posso jogar uma defesa índia do rei. Uai, é mesmo, sou. Tá vendo? É como se fosse um eixo e você gira em torno desse eixo. Então, você vai configurar suas aberturas de acordo com o seu estilo e de acordo com o posicionamento dos peões e das peças que vão dar
determinados padrões e você vai seguir aqueles padrões. Então, é como se fosse configurar o seu Spotify. O pilar tática, essa frase aí não é uma frase do nosso meio, não é uma frase do xadrez, do Saul, não é enxadrista, isso aqui eu vi no local, era um cara que cuidava de comunidades Estados Unidos, então ele chegava lá, por exemplo, num bairro, e aí o bairro não tinha uma quadra para as crianças jogarem bola, ou faltava uma escola, uma creche, e aí a frase dele é o seguinte, a tática, que é a execução, né, significa fazer o que você pode com o que você tem. Então, tem quadra? Beleza, vamos usar a quadra, mas não tem, vamos fazer outra atividade. Tem a creche, vamos lutar para ter. Se não tiver, se tiver, melhor ainda, vamos melhorar essa creche. Então, a tática é a execução. E no xadrez, então, essa questão da execução lida com ataque e defesa. A todo momento, a gente tem que cuidar das nossas peças, a grosso modo, né? E atacar as peças do adversário. Então, a tática tem uma natureza concreta. As peças estão ali. Você consegue tirar uma fotinha, você consegue filmar, porque é concreto. Então, por exemplo, agora vamos dominar a casa D5, que seria o plano. Aí você vai vendo um cavalinho manobrando para chegar lá. Você vai vendo um bispo se ajustando para chegar na casa D5. Uma torre, uma dama. Então, trata da execução. E como é que eu melhoro na tática? A tática, você é como se fosse academia. Você tonifica o seu músculo e depois você continua indo. Para quê? Para manter o seu músculo. Então, a tática está muito ligada à rotina, se possível, todo dia. Hoje, se fala muito em tática, lá atrás, né, tinha tática por quantidade e por padrão, que era um método russo de treinamento. CT-Art, por exemplo, é a base disso. Em 2018, foi lançado o livro Método Pica-Pau, né, de 2 GMs suecos, e aí tem uma ideia diferente, são 1.128 diagramas, que você pega mais ou menos ali 20% do básico, 70% intermediário e uns 10% avançado. Então, a ideia é você dominar aqueles diagramas. Todos têm campeões mundiais nele, de brancas, de pretas, ou os dois, ganhando ou perdendo, ou empatando. Então, eles pegaram diagramas chaves para você entender aqueles padrões daquelas posições. Então, a ideia é que seja um farol, seja uma tag, e aquilo te orienta. Já estou finalizando, então, para a gente abrir já para as perguntas. A estratégia é como se você fosse um engenheiro. Então, você imagina a casa que você quer ter, mas você não tem a casa ainda. Não tem jeito de tirar uma fotinha dela, não tem jeito de filmar essa casa, ela não existe ainda. Por isso que é abstrato. Você está projetando ela. Eu lembro até, dando aula para um menininho muito forte, inclusive campeão brasileiro da categoria dele, na época, 7 anos, e aí eu falei assim, esse final aí, o que você acha dele? Vou te dar 3 minutos para você pensar. Aí passou ali uns 30 segundos, o menino, pronto, professor, eu já sei o que acontece, esse final não ganha. Falei, menino, você está me dobrando? Você está me enrolando? Como assim? Te dei 3 minutos e ainda estava disposto a te dar mais 3 ainda, dobrar a aposta para você estudar um final de torre e peão contra torre. Aí ele falou, não, professor, eu estudei, não estou te enrolando, não. Mas 30 segundos Ele fez o seguinte processo de pensamento, que eu achei maravilhoso. Professor, eu imaginei a melhor casa para o meu rei. Falei, tá, boa. Eu imaginei a melhor casa para a minha torre. Tá, perfeito. E imaginei a melhor casa para o meu peão. Nem assim eu conseguia ganhar. Então, essa posição é de empate. O que ele fez? O menininho de 7 anos, ele projetou. Então, isso que é bacana da estratégia. Né? Você pega a sua mente, não tem nada ali, você está visualizando lá na frente. É uma coisa maravilhosa. E aí a tática vai fazer com que você chegue lá. Por isso que tem plano que funciona, tem plano que não funciona. Tem um monte de planos nas posições. Aí você vai exatamente tentando filtrar. Agora, vou atacar na ala do rei. Tá, mas era para você atacar na ala da dama. Você pode esforçar muito na ala do rei que não vai dar certo.
Suponhamos que na hora da dama você tivesse mais material, por exemplo, que o seu adversário, tivesse mais peças, provavelmente o plano seria ali. Ou quando você está com uma posição de centro fechada e o peão da ponta, ele está direcionado mais para a ala da dama. Então, sinal que é ali na ala da dama. Então, a estratégia é isso, você projeta. Por isso que essa ideia é, ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Que você tenha, então, uma estratégia, porque senão o outro vai dominar você, porque você vai estar na estratégia dele. O final é a gente ser minimalista. Então, minimalismo, hoje é até uma corrente filosófica, né? Tem estilo de vida, mas ele nasce ali, meados da década de 50, Estados Unidos, nas artes visuais. Então, a ideia era utilizar menos objetos, menos cores. Então, fazer uma coisa, digamos, mais clean. E aí, o final é isso. O final é para a gente exatamente fazer o quê? Deixar a posição que tem pouca peça com o máximo possível de eficiência. É você conseguir o máximo do mínimo. Por isso que tem essa frase, após o meio-jogo, os deuses colocaram o final. Penúltimo pilar, meio-jogo. Joga a abertura como um livro, o meio-jogo como um mágico e o final como uma máquina. Esse aqui é do Rudolf Spielmann, um dos jogadores mais brilhantes da história do xadrez tático combinatório. Então, no meio-jogo é a parte mais criativa, é a parte onde parece mais o seu jogo, o meu jogo. E análise e cálculo, tem até uma calculadorazinha aí, tentando fazer um movimento bom, que são dois pilares que são uma simbiose. Por isso que eu contei para vocês que quando eu fui gerar ali, quando eu fui criar o método dos 6 pilares, me ocorreu de que não dava para separar análise e cálculo. Tinha que fazer junto, porque é uma simbiose, um depende do outro. Tem a fita de Möbius, seria mais ou menos isso. Você não tem exatamente um lado, né? Porque, em geral, as coisas têm um lado. Cara ou coroa, por exemplo. Agora, a fita de Möbius não tem, você não sabe se é interno, se é externo. Então, ela é contínua. Então, é como se fosse uma simbiose, análise e cálculo. E o que eu acho super importante é a gente dar um sentido no treinamento. Eu, por exemplo, já eu vou colocar aqui a minha relação com o xadrez, o que eu vejo para mim. Eu tenho certeza que eu não dou aula de xadrez, eu dou aula de desenvolvimento humano. Para mim, o xadrez é muito mais que um esporte, que uma ciência, que uma arte. Então, tem uma conexão muito forte com o desenvolvimento de habilidades. Então, você precisa dar um sentido. Por exemplo, nesse gráfico aí, a gente colocar de um lado, por exemplo, as habilidades que você tem que desenvolver, e do outro lado você colocar a sua expectativa. Se é o seu rating, por exemplo, você quer aumentar. Então, você coloca onde você quer chegar, coloca o rating que você tem, suponhamos que seja no eixo Y, esse eixo cartesiano aí, no Y você coloca lá 1.000 pontos, 1.200, 1.300, vai até 2.000. 2.000 é um jogador duro de você bater. E no outro eixo, o eixo X, você coloca as habilidades, essa parte técnica, você coloca a força prática, o eixo do tabuleiro. Então, tem uma correlação, onde você tem um desenvolvimento de habilidade, vai crescendo ali a sua performance. E aí você tem que dar um sentido. Pode ser um sentido para quê? Rate, como eu falei, ganhar determinado torneio. Eu, por exemplo, cheguei a jogar uma final de Campeonato Brasileiro, uma final fechada, 1998, entre os 16 melhores. Então, se um dia eu voltasse a jogar torneio de novo, já estou aposentado há muitos anos, a última vez que eu joguei um torneio oficial foi em 2017, foi a final do nosso estadual, Campeonato Mineiro, e seria jogar uma final do Brasileiro de novo, daquela final fechada. Nesse ano ela foi aberta, teve mais de 200 participantes só no absoluto, fora o feminino. Eu ganhei 4 estaduais, fui 5 vezes vice. Então, se eu voltasse a jogar torneios, o sentido que eu daria, o competitivo, seria tentar ganhar meu 5º título estadual, por exemplo. Então, tem que dar um sentido, ganhar determinado torneio, ganhar determinado circuito, bater determinado jogador, atingir alguma meta. Porque senão fica no campo dos sonhos. Qual que é a diferença de meta, de objetivo e sonho? Sonho não tem data. Não vai acontecer. Porque você não colocou prazo para aquilo.
E aqui, para mim, então, né, dentro dessa expectativa, para mim, a vida é evolução. De um lado, ela é evolução de um sentido intelectual, um desafio intelectual. Todo dia, para mim, eu levanto, eu quero aprender mais, quero saber mais. E do outro lado, ético-moral, quero errar menos no trato com as pessoas, ser mais educado, ser mais espiritualizado, digamos assim, né? E então o xadrez para mim ele lida com o desenvolvimento humano. Eu quando estou dando aula aqui, eu tenho certeza que eu não estou formando um campeão de xadrez. É porque aqui tem vários atendimentos diferentes, né? Não tem só o competitivo. Você tem treinamento que é pedagógico lá para a escola. Você tem treinamento que é até lúdico, as crianças e tal. Você tem terapêutico social, aquele cara que tem aquela rotina dura. Aqui só de médico eu atendo cerca de 20. Imagina aquele dia pesado dele ali, promotor, o juiz, o prefeito, o dentista, né? Ou seja, profissões bancário, profissões variadas. Então, não é mais terapêutico social. Ele quer melhorar, mas não tem objetivos assim competitivos. Ele quer melhorar a compreensão do xadrez dele. Então, lida muito com o desenvolvimento humano. E aí, essa ideia do Aristóteles, né, que a coisa toda está ligada a uma excelência. E isso não é um ato, não é um negócio isolado. Hoje, eu quero estudar xadrez, eu passo 8 horas estudando, aí depois eu passo um mês sem estudar xadrez. Não vai adiantar. Aqui, por exemplo, tem uma planilha de treinamento, os alunos, tem os objetivos, as metas, né? Então, é um hábito. E casa com a ideia do Kaizen, que é a mudança para melhor, é a ideia do japonês, né? A melhora contínua na vida pessoal, familiar, social e profissional, para atingir aí o estado de flow da psicologia positiva, que é a ideia do equilíbrio, né? Você ter equilíbrio com família, equilíbrio ali no trabalho, equilíbrio das coisas da vida, né? Os hobbies, ou seja, você conseguir fazer um monte de coisa e uma não se chocar com a outra. E aqui, para encerrar, tem o meu perfil acadêmico, eu tenho o CREF, né, para trabalhar com xadrez competitivo. Então, eu sentei ali no banco da universidade para ter o CREF de técnico desportivo, ou seja, para só habilitação em xadrez, né, que é a área que eu milito. A graduação em pedagogia, que eu achei que era a área que mais encaixava para mim, 2008, 2011. Pós-graduação em tecnologia e educação à distância, o xadrez começou a ficar muito forte para treinamento online. Aí falou, olha, acho que uma pós ali encaixa. Pós-graduação em neurociência e desenvolvimento e andamento, faço as últimas provas esse mês de dezembro. E o MBA em comunicação e marketing, também em andamento. Estou fazendo as provas finais para janeiro já começar ciências sociais, aí já vem filosofia, aí já vem sociologia, já vem história, e possivelmente deve vir em breve uma de psicologia. Eu gosto muito dessas especializações, que a universidade, ela te dá um ordenamento, ela te dá um sequenciamento ali de conteúdo, que eu acho muito bacana. E aqui está o perfil do xadrez, estive em mais de 800 torneios, hoje já ultrapassamos 16.500 alunos, criador do Clube de Xadrez Online, né? O Clube de Xadrez Online nasce como site, nós publicamos mais de 16 mil artigos, e responsável pelo canal no YouTube, hoje tem mais de 1.300 vídeos, a ideia é espalhar conhecimento e melhorar o nível técnico dos nossos enxadristas. O Maestros, que é a nossa plataforma de treinamento, aí já é algo da empresa, né? Algo já ali fechado, não é aberto como o YouTube. Só eu já produzi lá mais de 700 videoaulas, e hoje já passa de 2.000 horas, temos vários parceiros que, grandes mestres internacionais, mestre da FIDE, autor de 2 livros impressos e 23 livros digitais, e fui revisor técnico de xadrez do Harry Potter, da Warner, e o xadrez da Marvel, da Disney. Nós fizemos também a tradução desse da Marvel. E como mantra, digamos assim, a ideia é seguir sempre em frente, rumo à excelência. Agradecendo demais essa oportunidade de falar um pouquinho de xadrez, falar um pouquinho de método, e agora fico aberto aí, se os colegas quiserem fazer perguntas. Sensacional, professor. Assim, como eu comentava, sabia que seria uma experiência fantástica. Eu queria começar ouvindo o Hilton, ele tem um compromisso já, provavelmente tem algumas perguntas e vai precisar sair, né, professor?
Não, mas hoje eu fico com o maior prazer, porque Ah, por causa que do beleza. Integra, a aula foi adiada. O maior prazer Então, do professor Gerson. então Mas eu temos posso tempo. começar, então? Posso fazer uma pergunta, professor Gerson? Então, Por Vamos favor. lá. Professor Gerson, igual você falou, você tem várias formas de treinamento, né? Para às vezes o cara quer ser um atleta mesmo do xadrez, competitivo, às vezes ele quer jogar por lazer, por divertimento, tudo. Mas isso sempre tem que ter um início. E um problema que, às vezes, alguns alunos... Eu trabalho no curso de educação física, né? E, às vezes, os alunos comentam que, quando eles vão ensinar xadrez nas escolas, é difícil porque eles pegam crianças com diferentes perfis. Eles entram numa sala com 30 meninos, tem aquele que aprende rapidinho e aquele que tem uma dificuldade muito grande de aprender. Não sei, tem alguma ideia de como poderia trabalhar o xadrez com crianças para todos esses níveis? Tem alguma sugestão? Tá, olha, isso aí realmente, rapaz, você já começou com uma pergunta dura. A gente combinou aqui antes que vocês iam pegar leve. Ó, isso aí dá um curso, hein? Isso aí não dá uma palestra e nem uma resposta, isso dá um curso. Professor, eu trabalhei em escolas 20 anos. Então, para vocês terem ideia, durante 20 anos eu peguei aqui, né, o ônibus ou o carro. Teve um período que eu estou aqui à divisa com São Paulo, então eu fazia 2 cidades de Minas e fazia 4 cidades de São Paulo. Então, eu viajava mais ou menos 1.600 quilômetros por semana, para poder cobrir essas cidades. Então, eu vivi essa realidade, toda essa realidade de escola, seja a escola particular, a escola pública. Então, uns tinham uma estrutura fabulosa, uns cursos eram cursos da grade, né? Era curricular, tinha que dar nota, outros extracurricular. Então, até hoje, eu só tive problema com uma aluna, Bebedouro, no interior de São Paulo. Hoje é uma grande universidade lá, Unifafib. Na época era Fafib, então eu trabalhava desde a educação infantil até o ensino universitário, mas só do 2º ano ao 6º ano, que era ali da grade. E a menina gostava de jogo de damas, jogava com o avô e tal, e ela adorava o jogo de damas. Então, ela chegou para a escola e falou: não quero xadrez. Então, essa experiência de escola, eu tive pouquíssima rejeição e muitos desafios para poder atender públicos muito diversificados. O que eu sempre tentei fazer foi uma aula lúdica, gostosa, aquela aula show, aquela aula dinâmica, que se envolve ali e tal. Aí depende muito também da natureza desse profissional, né? Porque, por exemplo, para fazer uma aula dessa, você tem que ser talvez um pouco mais carismático, você não pode ter muito senso de realidade, porque se precisar plantar bananeira na sala, eu plantava, ou seja, o que precisar fazer para chamar a atenção dos alunos, eu sempre fiz. E então acabavam sendo aulas interessantes que, nossa, eram aulas muito aguardadas, semelhante às aulas de educação física. Você sabe que é uma concorrência danada, de difícil a gente concorrer com a educação física. Olha, antes de uma aula de educação física ou depois, a criança fica alvoroçada, elas adoram aula de educação física. Então, nesses locais que eu dei aula, sempre foi uma experiência muito positiva. Da dificuldade ali com os alunos, eu chegava a dividir a turma. Então, por exemplo, eu gostava sempre de fazer teoria e prática. Primeiro fazendo a teoria, depois prática. E aí, se tinha um desnível muito grande na turma, eu fazia até uma divisão. Então, deixava uma parte mais avançada jogando, enquanto eu cuidava de outra parte. Agora, tem escolas que isso é muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, eu já dei aula em escola e quando eu precisava de um filme para passar, por exemplo, já tinha como se fosse um anfiteatro, parecia um cinema. Aí a escola já mandava lá pegar o filme, já chegava, as criancinhas estavam todas ali, a gente assistia, tinha pipoca, depois tinha que comentar com a turma. E eu já dei aula em escola que mal tinha o giz ali para a gente passar as atividades. Então, eu dei aula em escola que tinha um professor regente, tinha professor assistente, e se precisasse, a Bedel ajudava ali também, mais o professor. Então, quer dizer, tinha muita gente para lidar com aquela turma. E também tem sempre aquele papel daqueles mais avançados, que você pode
chamá-los para ajudar esses que estão, por exemplo, quando você vai fazer grupos, então você coloca sempre um mais avançadinho, aquele grupo para resolver exercício e tal. O desafio é grande, mas a gente tem várias estratégias que você pode minimizar essas dificuldades, né? Agora, realmente, os desafios são grandes quando você tem essa dificuldade de públicos diferentes. Uma coisa que sempre me ajudou a escola foi o xadrez esporte. Todo lugar que eu dei aula, eu sempre fiz ranking. Era uma maravilha, porque eles ficavam esperando. Tinha desafio em sala de aula, tinha os torneios que contava pontos. Quando jogava fora da escola, tinha um plus, ganhava mais pontos. Então, tinha o ranking da escola, o ranking da sala. Você tem que fazer atividades que tornem o processo interessante. Uma aula de educação física pode ser muito interessante, como pode ser desinteressante. Uma aula de matemática pode ser interessante, como desinteressante. E a de xadrez também. Aproveitando o gancho, professor, você tocou exatamente Obrigado. no ponto, numa das perguntas que eu ia fazer. Durante seu seminário, você mencionou a porcentagem de estudantes que você tem em cada alocação do método, né, que alguns faltam dominar os primeiros pilares e assim por diante. Aí eu fiquei curioso com relação a como você classifica esses estudantes. Eu ia perguntar se você usa rating próprio, que vocês mesmos executam dentro de sala, ou os meninos participam de alguma apresentação, de alguma partida para nivelamento. Como é que funciona isso? Tu começou a falar agora que eles recebem um rating. Podia falar mais sobre isso? Como é? Esse rating hoje está muito fácil o rating. Antigamente era muito difícil porque você não tinha as plataformas. Hoje, pelas plataformas... Então, por exemplo, é sabido que entre Lichess e Chess.com, eu, por exemplo, adoto o Lichess. Dá uma diferença mais ou menos de 250 pontos. Então, por exemplo, se eu recebo um aluno lá do Lichess que tem 1.000 pontos, provavelmente ele vai ter um rating 250 pontos abaixo lá no Chess.com. Então, isso me dá um parâmetro. Aí tem gente que já chega com rate feed, tem gente que já chega, né, com rating da Confederação Brasileira de Xadrez, mas são rates de plataformas. E é legal porque nas plataformas não tem aquela história de você jogar, sei lá, 3 partidas, 4 partidas e ir muito bem e seu rate ficar muito alto. Ou ir muito mal e ele ficar muito baixo, porque fica uma interrogaçãozinha na frente. Você precisa de um número X de partidas, né, e uma quantidade maior, depende aí cada plataforma, para você ter o seu rating. Então, isso aí é uma estimativa e na própria planilha de treinamento você tem um local onde eles anotam. Então, por exemplo, você tem ela prática e tem ela teórica. No viés prático, tem o rating inicial da semana e o rating final da semana e avaliação. Quer dizer, quando você abre a planilha de treinamento do aluno, você tem noção ali já do que, é claro que não é só isso o rating, mas porque o rating é a força relativa do jogador colocado sob números. Então, por exemplo, por que eu sou um mestre nacional? Porque um dia eu cheguei em 247 no ranking internacional pensado e pedi meu título. Então, ou seja, esse rating já é um sinônimo de força. Ele é um mestre nacional porque ele superou 2.200. Então, são as plataformas rates, mesmo. As plataformas. É isso que eu queria saber. Se elas são o seu viés ou se faz alguma classificação interna. Não. As próprias plataformas, agora, só que tem que ter o cuidado de que elas têm peso diferente, porque cada um tem um cálculo diferente. Então, tem que ficar atento a isso. O 1.000 pontos lá do Chess.com não é o mesmo 1.000 pontos do Lichess, por exemplo. E também o Blitz, o rápido e o pensado, que são rates diferentes. O Blitz, por exemplo, é muito difícil você mensurar força através dele. Eu gosto, pelo menos, do rápido, porque pensado para xadrez online é muito difícil. O cara ficar ali horas e horas pensando. Ele dorme, né? Ele dorme. É melhor jogar o diário, xadrez diário, que você treina as aberturas, pesquisa as aberturas, você desenvolve bastante a sua análise e cálculo. Sabe onde está? Xadrez diário tem uma quantidade de dias por lance. É como se fosse o nosso antigo xadrez postal. Então, são as plataformas mesmo, que é um negócio espetacular. Você tem milhões de pessoas lá, já entra para jogar, é de graça, né? Então, você pega o chess.com, por exemplo, tem algumas coisas que são pagas. E o Chess é totalmente gratuito. Boa noite, mestre. Vamos lá. Muita pergunta. O que será que aconteceu hoje? Hoje eu tô meio... Acho que eu comi muito açúcar. Então, mestre... hoje eu esperei o pessoal perguntar primeiro sobre
tinha um pessoal novato aí que vai nas perguntas. Então, eu tinha 2 perguntas rápidas também, o professor Hilton já perguntou sobre, mas a minha pergunta é com relação aqui a gente tem muitos alunos que estão começando, eles ainda não jogaram, né, fisicamente, jogaram geralmente por plataformas, e eles querem estudar. Aí eu só estava falando na questão da abertura e tática, né, ser estudado primeiro e tudo mais. E essa questão de abertura, o que o senhor indica? Eles devem estudar, montar um repertório, porque muitos deles têm a dúvida de qual perfil que eu tenho. Eu vou jogar aberturas abertas, fechadas, semi-abertas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, da escolha desse repertório, e se eles devem estudar uma abertura até o final e insistir nela, ou o que eles estudam, os princípios ou uma abertura específica? Primeiro, por exemplo, o que tem no repertório? O repertório tem centro, tem desenvolvimento, tem espaço, tem tempo, tem fundamentos. Então, a primeira coisa que eu considero, assim, se você é professor, se você está aqui como jogador mesmo, a primeira coisa que você deve assimilar são os conceitos relacionados à abertura, porque eles estarão presentes em todas as aberturas. O segundo passo é montar um repertório. Aqui, por exemplo, só o repertório por estrutura, nós temos 10 eixos, são 10 modelos diferentes. Então, os alunos vão experimentando aqueles eixos diferentes até se ajustar. E uma coisa que eu faço é tentar respeitar, que dificilmente chegam alunos do zero aqui. Em geral, eles já têm um passado, já vieram de outros treinadores, ou já estudaram sozinhos, né? São autodidatas e tal. Então, é tentar respeitar aquilo que o aluno já tem, porque você falou a questão do estilo. Se você olha o repertório que o aluno já tem, já existe ali uma projeção de estilo. Uns são acentuadamente mais do E4, outros de D4, uns gostam de choque mais direto entre as peças, outras não. Uns gostam de fianquetar dos dois lados, outros só da ala da dama, da ala do rei, outros não gostam de fianqueto. Então, isso vai já te dando uma amostragem para trabalhar aquilo ali, mas tudo é muito empírico, é processo de tentativa e erro. Agora, quando ajusta é uma maravilha, professor, porque quando você pega um aluno, por exemplo, que o estilo dele, sei lá, é um estilo mais posicional, e esse estilo posicional, de repente, ele começa a jogar uma inglesinha, um fianqueto ali na ala do rei. Nossa, mas aí o jogo flui que é uma beleza, não tem problema com a abertura. Chega no meio jogo, ele se sente confiante, porque as peças estão muito bem conectadas, né? O jogo flui e ele já tem as ideias ali para o meio jogo, geralmente é mais na ala da dama, não tem tanto ataque ao rei dele. Tem gente que adora a confusão, então já joga o gambito do rei, já joga um bispo C4 ali, uma italiana, esperando que o outro jogue o cavalo F6 para entrar na defesa dos dois cavalos, não na jupiano bispo C5, para já ter o cavalo G5 e tentar atacar o peãozinho de F7, que é a casa mais fraca do adversário. Então, aqui eu tento respeitar como é o aluno. Por exemplo, eu não tenho nenhum aluno que joga como eu. E muitos pedem, professor, você pode passar o seu repertório? Eu falo, não adianta. Isso aí é como se fosse um remédio que serve para mim. Aquele remédio é para mim. Você vai precisar de outro remédio. É claro que você, por exemplo, nessa questão, né, de remédio, você tem o mesmo remédio que atende várias pessoas, né? Mas é como se fosse um grupo, como se fosse um nicho ali. Então, por exemplo, você tem alunos que se adaptam muito bem, por exemplo, com o sistema Colles-Zukertort de brancas, que vai combinar de pretas contra o E4, uma siciliana Chevening, e contra a D4, uma ortodoxa Tartakover, porque é como se fosse um eixo que essas três, né, entre abertura e defesa, giram ali mais ou menos do mesmo jeito. Tudo tem fianqueto na ala da dama, tudo tem os peões sendo colocados no centro, brigando por território. Então, tem que mostrar algumas aberturas. E muitos, inclusive, até acompanhando torneios, eles já... Aqui nós recebemos cerca de 300 mensagens ao dia, né, das várias ações. Nós fazemos ações pró-xadrez que tocam mais ou menos, passa um pouquinho de 60 mil entre todas as ações que a gente faz pró-xadrez, 60 mil em xadrez, então chegam aqui cerca de 300 mensagens ao dia. E já tem mensagem ali, professor, 3 partidas de Rui Lopes, das 5 do Mundial. Nossa, vamos estudar Rui Lopes agora vai ser
todos os torneios, né? Vai ter Rui Lopes agora, porque está jogando no Mundial. Um outro, nossa, jogou lá, jogou a Petrov, precisamos estudar a Petrov, professor. Então, tem muito isso também do modismo. O que está acontecendo nos torneios, o que está acontecendo no Mundial, por exemplo, os alunos acabam gostando daquilo, incorporando aquilo. Bacana. O Marcelo levantou a mão. Quer dizer, pergunta, Marcelo? Obrigado, professor. Vai lá, Marcelo. Opa, boa noite, Gerson. Opa, beleza? Bem, fazer uma perguntinha bem básica, tá? Nossa senhora, lá vem. Não, é verdade. Assim, ao longo da vida, a gente vê lá, conversa com o pessoal já adulto que não joga xadrez, e a frase que eu escuto bastante é: não, eu tô velho para aprender xadrez é muito difícil, né? Eu não aprendi quando era criança. O que você falaria para um cara assim, para convencer esse cara? Esse já morreu. O que achar que é difícil já morreu. A gente tem que achar que Boa. A vida é desafio, gente. Olha, inclusive, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Porque fala-se que, né, que a gente, os primeiros 25 anos você está construindo, dos 26 aos 50 você está produzindo, e dos 51 aos 75 você está desmontando, digamos assim, né? Desconstruindo. Eu já fiz um acordo lá com o mundo espiritual que até os 100 eu vou ensinar xadrez. E olha lá, com essa medicina avançada, pode ser 110, 120, 130, sei lá. Até os 100 eu me garanto aqui. E para mim, essa ideia de idade não é limitador. O que eu vejo? Bom, primeiro, existe uma janela de conhecimento. Eu, por exemplo, faço uma pós em neurociência. A gente sabe que existe uma janela de conhecimento mais aberta para a criança, para o jovem, do que para o adulto, do que para a pessoa que está lá à terceira idade. É diferente. O método de ensinar, inclusive, recentemente agora, nós tivemos curso de instrutor, de treinador. Um dos temas era como levar conhecimento de xadrez para gerações diferentes. Porque é diferente uma geração de outra, o conteúdo que você vai passar, a forma que ele vai aprender. Então, assim, primeiro que não tem limitador de idade. E o xadrez, nesse aspecto, favorece muito, né? Olha, com cerca de 80 anos, o Korchnoi estava batendo muita gente, né? O Korchnoi tinha sido 2 vezes vice-campeão mundial, era um jogador muito forte, mesmo já em idade avançada. Agora, uma coisa que eu acho que acontece, por exemplo, o Gerson, quando começou o xadrez, já comecei xadrez mais velho, tinha 16 anos, se tivesse uma festa de aniversário na casa do lado, da tia, da avó, da prima, eu não ia. Eu ficava lá estudando xadrez e tal. A questão do foco. À medida que os anos vão chegando, a gente vai ficando mais pluralista. Os nossos interesses eles vão se diversificando mais. E até as responsabilidades. Quando a gente, por exemplo, estuda hoje como se fosse uma divisão do tempo, né? Você tem vida, você tem trabalho e tem família. Então, essas 3 coisas que você precisa ajustar. E vida, o xadrez aparece em vida, natação, por exemplo, alguém que gosta ali do tênis. Aqui em casa eu tenho esposa, por exemplo, que é triatleta, ela dorme 9 horas mais ou menos, ela já está dormindo. E 4 da manhã ela levanta. E não é difícil para ela levantar 4 da manhã. Porque isso vira rotina. O triatleta, ele tem o horário da corrida, tem o horário da natação, tem o horário do pedal, tem o reforço lá de academia. Então, existe, digamos assim, essa divisão legal das coisas. Então, com o tempo, você vai ficando mais interessado em coisas variadas. Hoje, se tiver uma festa do lado, eu pergunto se tem Coca-Cola. Deixa eu contar um outro segredo aqui para vocês. Eu nunca bebi, eu tenho 48 anos, que a única coisa de álcool que eu já tomei na vida era biotônico Fontoura, quando a gente era criancinha, a mamãe da gente dava para ficar fortinho, a gente saía até tonto, né? Mas eu tenho um ponto fraco, que é a Coca-Cola. Aí eu já pergunto na festa, tem Coca-Cola? Se tiver Coca-Cola, eu vou. Então, assim, hoje os interesses já ficam variados, né? Então, um cinema, você vai... uma festa de aniversário, de casamento, você vai lá prestigiar, um rancho você vai, a praia você vai. Então, com os anos, a gente aprende mais a curtir o mundo, a gente fica com interesses mais variados. E por isso que o jovem, ele vai muito longe, porque ele fica meio monomaníaco, ele vai numa coisa só ali, numa direção só,
e busca caminhos diferentes, coisas... Olha, tem aula aqui, para mim, a aula é um desafio gostoso demais, porque tem dias que, bom, eu começo às 6 da manhã e vou até às 24. Então, quando não falta nenhum aluno, são 18 atendimentos. Então, eu almoço aqui na frente dos alunos, eu janto. Então, é um dia bastante puxado, mas muitas vezes faltam alunos e tal, então também dá para dar uma caminhadinha, dá para fazer um monte de coisa. Mas eu vejo, especialmente no jovem, nossa, tem aulas sensacionais, as ideias deles são muito diferentes. É uma coisa bacana. Eu, com 48, já estou me sentindo um velhinho em termos de ideias. E olha que eu sou antenado com as coisas, migrei muito bem do analógico para o digital. Mas então eu penso que é mais nessa direção, tá? Não existe limite para aprendizado, especialmente para xadrez. Existe interesse. Se tem interesse, vai. Se não tem interesse, não vai. Então, eu conheço muita gente com 30 anos já com um jeito de velhinho, porque parou de aprender, e a minha aluninha mais nova tem 3 anos, o meu mais experiente aluno tem 85. O meu de 85 tem uma vitalidade enorme. Muito bom, professor. Eu ia até comentar, queria aproveitar, antes que as pessoas vão saindo aos poucos, para eu fazer um print da sala. Então, quem tiver presente poder abrir a câmera para fazer aquele print, por favor. Ia ser bacana a gente aparecer aí, né, todo mundo. Aí, ó, o Hilton já apareceu. Quem mais aí pode abrir a câmera para a gente fazer aquela foto presente para o professor aí, ó. Isso, podem abrir a câmera. Enquanto eu abrir a câmera, só fazer uma tietagem rapidinho. Sim. Professor Gerson, eu comecei a jogar Alapim depois que eu assisti um vídeo seu no YouTube. É a minha anti-siciliana, que eu uso quando jogo a siciliana comigo. Eu tento sempre Alapim. Às vezes dá certo, outras vezes não, mas eu tento. Eu adoro Alapim, rapaz. Eu jogo ela desde 93. Eu vi uma partida da Judite jogando Alapim. Falei, mas que jeito diferente de tratar ali a siciliana, né? Porque ao invés de abrir, você fazer cavalo F3D4, você joga C3D4. Quando toma, você tem um peão a mais no centro. Falei, que beleza isso. E de lá para cá, então, tem sido... Eu tô com a minha esposa, já deve ter quase uns 20 anos. A Alapim deve ter quase 30. Né? Então, eu casei com a Alapim antes de ter casado com a minha esposa. Essa foi boa. Tirei alguns prints aqui. Joia. Então, infelizmente, eu preciso que 8h15 está marcada a minha live. Eu tenho 1 minuto para abrir. É isso que eu queria despedir aqui, agradecer o professor, né, e todos que estão presentes. Eu deixei no chat um link para vocês responderem e adquirirem as horas de extensão do nosso grupo. Então, assim, daqui a pouco eu vou upar, né, essa aula, né, falando já na linguagem dos rapazes atuais, dos jovens. Né? E é isso. Muito obrigado, professor. Palavras finais? Obrigado, mestre. Eu também agradeço muito, professor Gerson. Agradeço ao Glaicos por ter feito esse contato, tá nos ajudando muito. Tá bom? Obrigado mesmo. De nada, disponha, sempre. Boa noite, mestre Gerson. Ok, muito obrigada. E Deus foi Boa noite. um excelente momento aqui. Daqui a pouco vai estar no nosso canal do YouTube, lá, Xadrez UFVJM, Clube de Xadrez UFVJM. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Felicidades. Boa live. Lá, deixa eu correr lá, senão a galera vai ficar brava. Cadê o professor? Não apareceu para a live. Até mais. Tchau. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal. Nos siga nas redes sociais. Entre no nosso Clube de Xadrez. Curta, comente e compartilhe.